Fala, meus queridos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Obra é Compromisso. Eu sou o engenheiro eletricista André Mafra, sou embaixador aqui do canal e também fundador do canal Engerral Elétrica aqui no YouTube. Hoje eu separei 10 dúvidas muito interessantes que vocês, inscritos aqui do canal, tiveram a assistir os nossos vídeos da playlist de elétrica. E agora chegou a hora de respondê-los. Faz o seguinte então, já se inscreve aqui no canal se não for inscrito, ativa o sininho, deixa aquele like, porque o vídeo de hoje tá show de bola. A primeira dúvida é do Flávio Alves e vamos pro meu computador que ele perguntou o seguinte, ó. Olá, boa noite, professor André. Me tira uma dúvida, posso instalar um disjuntor de 25 A, curva C com cabo 4mm para alimentar um circuito TUI? Ou seja, tomada de uso específico? Bom, nesse caso, Flávio, é bom você fazer o dimensionamento completo passo a passo do circuito para saber a corrente nominal do equipamento e por aí vai. Mas ó, vamos resolver isso a grosso modo, né? Se não for um circuito muito longo, né, que vai ter queda de tensão, o cabo 4mm² em condições normais de temperatura, agrupamento no eletroduto e toda essa balela aí, suporta em média 28 A. Dessa forma, o disjuntor de 25 A consegue proteger o circuito sim, mas não se esqueça que o dimensionamento é muito importante, tá bom? A próxima dúvida é da Gigi e ela perguntou o seguinte, ó. Máquina de lavar roupa, alguém aqui pode dizer se provoca consumo alto de energia elétrica? Bom, Gigi, no caso de máquina de lavar roupas, o consumo médio de uma lavadora comum é em torno de 0,4 kWh. Só que nós precisamos julgar isso na prática, né? Então vamos lá. Supondo que você vai lavar roupa uma vez por semana e a máquina funciona 3 horas direto, ela vai consumir na semana 0,4 vezes 3 horas, que dá 1,2 kWh, vezes as 4 semanas, que dá 4,8 kWh no mês. E se o valor do kWh na sua região for R$1, por exemplo, no mês a sua máquina vai gastar em torno de R$4,80 para lavar roupa aí todo mês, se você for uma vez por semana nesse período de tempo. Então tá barato lavar roupa, né? E a próxima dúvida é da Maria Amélia. Ela perguntou assim, desligar a televisão ajuda a diminuir o valor da conta de luz, André? Então, Maria, por incrível que pareça, tirar da tomada não só a televisão, como também os outros equipamentos da sua casa, aqueles que possuem aquela luzinha de stand-by, né, aquele LEDzinho, faz sim diminuir a conta de luz. Tem um estudo, inclusive, que mostra que aquele LEDzinho vermelho, né, o stand-by, que tem na TV, tem no DVD, tem no display do micro-ondas e tal, eles podem consumir até 12% da sua conta de luz, por ficarem ligados o tempo todo na tomada. Então, se você paga, tipo, R$200 na conta de luz, em média R$24 desse valor, pode ser por causa dessas luzinhas de stand-by. Então, dessa forma, eu recomendo sim tirar da tomada toda vez que não estiver usando, tá bom? A pergunta 4 foi do Ricardo Jané e foi o seguinte: qual a bitola do fio recomendado para chuveiro? E qual fio? Rígido ou flexível? Bom, amigão, nesse caso também precisa ser feito o dimensionamento correto do circuito. Mas, novamente, a grosso modo, se você olhar na embalagem dos chuveiros, tem essa informação, falando não só qual cabo usar, mas também qual disjuntor usar e mais detalhes técnicos também do produto. A título de curiosidade, em média um chuveiro de 5.500 watts ligado em 127, ele pede um cabo de 10mm² e um disjuntor de proteção de 50 A. Mas, claro, isso varia conforme o modelo, potência do fabricante e por aí vai. Por isso, leia o manual e também, no caso, leia a embalagem, né? Já a pergunta 5 veio do Alessandro. Olá, mestre, a minha casa, a instalação já tem 25 anos, provavelmente é daquele jeito antigo de uma rede principal e não tem aterramento. Estou querendo trocar, fazer tudo corretamente com DR, DPS e aterramento, mas aqui na minha cidade não tem termômetro nem para alugar ou para comprar e isso fica meio inviável para mim. Posso colocar 2 ou 3 aços em qualquer lugar do terreno? Ó, então, Alessandro, eu recomendo que você faça um aterramento do tipo TNS, do qual você usa o neutro aterrado lá do padrão de entrada para reforçar o seu aterramento. Só que ele separa o cabo de terra do neutro normalmente na hora que alimenta o QDC novo, tá bom? A ideia de colocar as 3 hastes para complementar o sistema aí, para completar, é uma boa também. Você interliga tudo em um barramento de equipotêncialização e fica ótimo. Por norma, quando a gente usa o aterramento TN, nem é necessário a gente ficar procurando uma resistência de aterramento tão baixa não, sabe? O que importa mais é o conjunto de aterramento. Porém, quem tem o termômetro faz a medição do sistema para tirar a prova para ver se está tudo ok. Beleza? Então recomendo fazer um TN aí. Próxima dúvida então é do Marcos. Boa tarde, eu quero agradecer pelo compartilhamento de conhecimento. Valeu, Marcos. Tem uma dúvida. Esse disjuntor geral tem que ter a mesma amperagem que o disjuntor que é colocado no relógio de entrada? Agradeço desde já se puder responder. Então, Marcos, nesse caso, o disjuntor geral do quadro de distribuição ele tem que ter corrente nominal igual ou inferior à do quadro lá do padrão, né? Então, quando é uma instalação que só tem um quadro de distribuição, por exemplo, se o disjuntor geral do padrão é de 63 A, o disjuntor geral do QDC, do único QDC, também vai ser de 63 A. E por aí vai. E agora, a 7ª dúvida veio do José Augusto. Bom, gostaria de saber se quando a concessionária de energia exige colocação de DPS no padrão, um para cada fase, eu posso dispensar o uso
no quadro de distribuição. Bom, infelizmente não, José. Existe um trecho da norma que a gente chama de cascata de DPS, que basicamente são as classes de aplicação de cada componente desse, no caso DPS. Basicamente, no padrão de entrada, a gente usa DPS classe 1, pois é a entrada de energia no prédio, primeiro contato que vai ter. No QDC, a gente utiliza DPS classe 2, pois ali é o segundo ponto de alimentação. E por fim, a gente usa plugado nas tomadas o DPS classe 3, que é a última proteção antes de alimentar o equipamento. Dessa forma, se o surto for muito forte, vamos falar assim, e acabar passando um pouco dele pelo primeiro DPS, né, o classe 1, e chegar no DPS classe 2 lá no quadro, ele é bloqueado outra vez, mas aí mesmo assim o surto tá com um pouquinho de surto ainda e passa pelo 2 e chega aquele resto de surto lá no 3, aí dificilmente ele passa por esse DPS 3 para atingir o equipamento. Por isso é importante você fazer toda a escala de classe aí para proteger seus equipamentos. Agora a oitava dúvida veio do Ayrton. André, tudo bem? Estou sempre acompanhando os vídeos, são bem explicativos e de fácil entendimento, mas tem uma dúvida. Geralmente as montagens dos QDCs, qual é o aterramento que você utiliza? Então, meu amigo, eu gosto mais do aterramento tipo TN, podendo variar do TNCS, TNS, raramente eu uso só o TNC. No meu entendimento, conectar tudo ao sistema de aterramento, composto aí pelas hastes, fundação do imóvel quando possível, o neutro da concessionária, enfim, fazer aqui potencialização de tudo é a forma mais eficiente de fazer um bom aterramento. Por isso eu gosto mais dos sistemas TN, por ser mais fácil também de executar e por isso eu considero a melhor opção. Agora vamos então para a dúvida do Cristiano. Opa, André, beleza? Parabéns pelo canal. Queria que você tirasse uma dúvida no quadro monofásico, que você colocou os DPS antes do DR, e no quadro bifásico você colocou o DPS depois do DR. A proteção é a mesma? E mais uma pergunta, eu posso usar a DR de 63 para as tomadas e mais tenho 3 chuveiros? Valeu, brigadão. Opa, então vamos lá. Primeira dúvida quanto ao DPS. Se você colocar o DPS antes ou depois do DR ou do disjuntor geral, a proteção será a mesma, pois ele está conectado, né, de qualquer forma na entrada de energia. Na norma fala até de uma forma mais bonita, né? Ele pode ser instalado a montante ou a jusante, ou seja, antes ou depois. Já na segunda dúvida, quando o DR é de 63 amperes para ligar tudo, olha isso. Não, você tem que calcular toda a carga instalada em sua casa. Mas a grosso modo, se a sua rede ela pode ter 3 chuveiros, ela parece ser trifásica, né? Então dessa forma 63 amperes deve aguentar sim. Agora, se a sua alimentação for bifásica, pela minha experiência, 3 chuveiros, aguenta não, tá? Então eu recomendo você dimensionar tudo corretamente aí ou contratar um eletricista profissional para estar te ajudando, um engenheiro e por aí vai. E por fim, a última dúvida que veio do Admirável. Eu gostaria de saber como fica o fio de alimentação da fechadura em uma porta social de portão de correr, pois ao abrir o portão de correr, né, para a esquadra, o portão social vai junto e como fica o fio. Bom, nesse caso aí é interessante, né? Não pode ficar aquele fio para cima e para baixo. Então tem uma pecinha chamada contato deslizante, que é quando o portão de correr está fechado, ele encosta os polos e fecha o circuito, permitindo a passagem de energia para a fechadura do portão social. Já quando o portão de correr ele abre, o contato deslizante também se abre e permite a passagem de corrente para o portão social. Eita ferro! Então a gente tirou 10 dúvidas aí, né? Não, ficou show de bola, né? Aproveita logo e já clica nessa setinha meio torta aqui em cima e manda para seus amigos nos grupos do WhatsApp para eles não ficarem para trás no conhecimento não. Se tiver ficado qualquer dúvida sobre as dúvidas que surgiram aqui ou outra dúvida, comenta logo abaixo, né? Afinal, a gente já sabe, obra não é brincadeira, obra é compromisso.